Temos aqui reuniões diretas entre o ministro Barroso e NDI dentro do Brasil, arquitetando para controlar o ambiente de informação em torno das eleições brasileiras. Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Michael Pence, fez revelações alarmantes sobre um esquema altamente estruturado envolvendo ministros do STF, jornalistas, ONGs, autoridades políticas no Brasil e o governo Biden. Segundo Pence, esse esquema teria como objetivo silenciar opositores, censurar a internet no Brasil e neutralizar vozes conservadoras e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de uma verdadeira trama golpista, orquestrada por setores que afirmam defender a democracia, mas que, paradoxalmente, promove a censura e a manipulação de narrativas, muitas vezes sob o disfarce de pedidos por regulação das redes sociais. Veja, As ações da CIA pagas por contribuintes americanos foi lançado menos de um mês depois que Bolsonaro ganhou a eleição. Então, Bolsonaro ganhou a eleição em outubro de 2018 e esse ramo do Partido Democrata da CIA realizou sua primeira reunião consultiva em 25 de outubro de 2018. Não esperaram sequer um mês antes de começar a atacar a internet brasileira, que acusaram de viabilizar que Bolsonaro se tornasse presidente. Eu vou ler aqui. A coalizão D4D ajudou a fazer um trabalho tecnológico e o ramo democrata do NED e mais uma dúzia de parceiros internacionais. Então, essa coalizão realizou sua primeira reunião consultiva em no dia 25 de outubro de 2018. E essa coalizão, então, busca fortalecer e multiplicar e defender tecnologias e plataformas e políticas mais amigáveis à democracia. E eles argumentaram que o novo teste para a democracia não é a liberdade de expressão, e sim a censura, o silenciamento de quem quer que questione as instituições democráticas, que são ativos do Departamento de Estado americano. Então, a coalizão NDI e da CIA provê canais diretos de comunicação com as principais plataformas de comunicação. E algumas das sementes dessa coalizão foram plantadas na Semana da Desinformação, que foi realizada em Londres, no Vale do Silício, e em Washington, D.C., simultaneamente, reunindo uma diversidade de atores de todo o mundo para compartilhar melhores práticas no combate à desinformação, para melhorar a qualidade da informação política online e também a promoção de reformas. Então, a CIA, que foi estabelecida para a subversão política, trabalha para essa coalizão. Então, quando eu vi isso em 2018, eu fiquei chocado como americano, como cidadão americano. A ideia, isso antes da pandemia de Covid e as ações draconianas de censura perpetradas pelo governo americano contra seus cidadãos. A ideia de que a CIA se envolveria com a censura da internet em um país estrangeiro porque o partido político errado acabou assumindo o poder, né, e incapazes de jogar um jogo limpo, que trabalhariam com empresas de tecnologia americanas, que teriam conferências ao redor do mundo para formular soluções de censura à internet, para controlarem a informação política que seria compartilhada. Isso deixou uma cicatriz profunda, me deixou com uma cicatriz profunda.
Mais sobre o Design for Democracy, o D4D, no Brasil, a atuação dessa organização no Brasil, que é uma organização guarda-chuva que financia e forma parcerias com organizações da sociedade civil brasileira para enganar a população brasileira e fazendo-os acreditar que ações estão sendo conduzidas por outros brasileiros como ações de base, de baixo para cima, e não de cima para baixo, com financiamento e orientação de organizações de inteligência americanas. Isso é uma ação parasitária. Design for Democracy foi estabelecida pela NDI como coalizão de parceiros do NED para aumentar a censura da mídia social ou com a justificativa de aumentar a resiliência digital contra a desinformação. Então, nós temos aí o conselheiro do TSE, Marco Rúbia, e eu não quero destacar nenhum indivíduo brasileiro, e vou tentar ser o mais diplomático possível ao relatar isso aqui, mas eu gostaria de dar alguns exemplos de indivíduos brasileiros e instituições brasileiras que acredito que personificam a natureza do financiamento e suporte e capacitação e manipulação do governo americano afetando instituições brasileiras. Antes de entrar nos detalhes, eu gostaria de destacar que o NDI, que é o ramo democrata do Central Intelligence Agency, da CIA. Então, seu comitê diretor é composto de 5 organizações, cada uma financiada pelo governo americano. Então, IFES, que é a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais, que é o ramo do NED, relacionado à manipulação de processos eleitorais e políticos de países estrangeiros. A mesma coisa com relação ao International IDEA, outro grupo do NED, financiado pelo governo americano, financiado pelo NED diretamente. E o Instituto Republicano Internacional, né, que é o ramo republicano do NED. E também o National Democratic Institute e o Internews, que desempenhou um papel significativo na censura à internet. Internews recebeu $500 bilhão da USAID. Capacitou 9.000 jornalistas ao redor do mundo. Apoia financeiramente mais de 1.000 organizações de notícias ao redor do mundo. Então, na década de 70, uma operação conhecida como Mockingbird foi divulgada. CIA controlando organizações de mídia, centenas ao redor do mundo. Assim como o NED, CIA não fornece os fundos diretamente. É o NED, né, que financiou organizações de mídia no Brasil. Então, o NDI atua como a secretaria permanente desse comitê diretor do NDI. E vemos aqui que o ministro Luiz Barroso estava em coordenação com o NDI. Ou seja, é o ramo do Partido Democrata da Agência Central de Inteligência. Eu tenho aqui um clipe que eu vou divulgar aqui. Eu vou tentar ser cauteloso com relação ao tempo, mas nós temos aqui reuniões diretas entre o ministro Barroso e NDI dentro do Brasil, arquitetando para controlar o ambiente de informação em torno das eleições brasileiras. Então, é um crime, se houver uma investigação criminosa de membros da sociedade civil brasileira ou ONGs de articularem com membros do governo brasileiro, por que o ministro Barroso não está
sob investigação criminal. Então, no comitê diretor, eu destaquei aqui o IFES, a Fundação Internacional, e eu fiquei chocado observando ao longo dos últimos 7 anos a IFES, financiada pelo contribuinte americano, organizando reuniões de planejamento de censura entre membros do governo americano e do governo brasileiro, arquitetando atividades de censura. Um tweet público, IFES Brasil, financiado pelo contribuinte americano, um ramo do NED, ramo do NDI, organizou 2 dias de discussões relativas às eleições brasileiras. Temos aqui o presidente do TSE. IFES, financiado pelo governo americano. Agilidade é tudo. Não podemos esperar 2 dias para responder à desinformação. José Gilberto Scandiuti, do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. Então, IFES, se refere ao Guia CEPS de censura da internet. Vamos falar bastante sobre isso durante a discussão técnica. Então, só como prévia, CEPS.org. CEPS é financiada pela USAID, Agência Americana para Desenvolvimento Internacional, direcionada pelo Departamento de Estado e implementado pelo NED. Então, todas as organizações de soft power americanas envolvidas nesse programa de desinformação, censura à desinformação, atuando junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós temos o USAID, Departamento de Estado, e todo esse mundo, esse universo do NED, atuando aqui. Então, aqui nós vemos algumas coisas, que nós, como contribuintes americanos, que nós pagamos aqui nessa coalizão de Design for Democracy. Elon Musk causa danos ao futuro do Twitter. O oficial do NED, que passou depois para o Carnegie Endowment for International Peace, também financiado pelo USAID, escreveu isso aqui. Quando o STF baniu o X e confiscou ativos do Starlink. Musk é uma ameaça maior aos brasileiros, à democracia brasileira e americana, do que o Putin ou o regime comunista chinês. E reclamando que é difícil atacá-lo, ou derrubá-lo, porque ele é muito resiliente a controvérsias políticas. Então, nós temos o contribuinte americano financiando isso aqui, e o Carnegie Endowment for International Peace, onde está atualmente o Dean Jackson. Isso é revoltante como cidadão americano, e eu tenho vergonha que isso tenha sido exportado pelo meu país ao Brasil. Eu mencionei que dentro do Brasil, o jogo é para o National Endowment for Democracy, USAID e o Departamento de Estado criar, manipular a mídia, manipular os legisladores, manipular membros do judiciário para fazer com que isso pareça que está saindo do Brasil, que está surgindo no Brasil, quando na verdade trata-se de uma ação financiada pelo governo americano. Essas acusações são gravíssimas. Revelam que forças internas e externas estariam colaborando para construir uma narrativa hegemônica, com o intuito de suprimir vozes dissidentes e controlar o debate público no Brasil. O mais preocupante é que isso ocorre justamente por parte daqueles que se apresentam como guardiões da democracia. Diante disso, surge uma pergunta urgente. O Congresso Nacional tomará as providências necessárias para investigar essas denúncias e defender a soberania de fato e a liberdade de expressão no país? O silêncio ou omissão neste momento poderia representar uma rendição diante de um ataque coordenado à democracia brasileira.